Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Deus abençoe a sua vida. Me desculpe porque hoje nós estamos gravando mais tarde. Eu não consegui estudar para preparar este material, desse devocional. E aí ficou um pouquinho tarde o primeiro vídeo, que será o vídeo de terça-feira. Entretanto, os outros vídeos sairão dentro do nosso horário estipulado, que é por volta das 5 horas da manhã, 4 e alguma coisa, ou um pouco mais, um pouco menos. Nós estaremos meditando nesta semana em uma série que se chamará e que se chama O que Fizeram com o Senhor. E nós vamos basear no texto de João, capítulo 19, que vai tratar do final da sentença de Jesus, que vai tratar da crucificação de Jesus, da morte de Jesus e do sepultamento de Jesus. É um capítulo pesado, um capítulo cheio de dor, um capítulo cheio de injustiça. Então acaba que falar deste processo aqui e destes fatos é difícil, não é fácil. Eu mudei o posicionamento da luz, meus irmãos, para me poder usar o óculos, porque eu estava com dificuldade em gravar sem o óculos por causa de uma luz que eu estava pondo atrás do celular e ela estava irritando o meu olho. Então mudei, pode ser que fique um pouquinho mais escuro, mas para mim conseguir ter mais condições de usar o óculos, teria que ser assim. Hoje a gente vai procurando o melhor posicionamento para essa lâmpada. Entretanto, nós vamos continuar com os nossos vídeos. Vamos fazer a leitura do texto? Nós vamos ler uma parte agora, depois durante a semana nós leremos o restante. A intenção é fazer 2 vídeos da condenação, 2 vídeos da crucificação, 2 vídeos da morte e 1 vídeo ou 2 do sepultamento. Mais provável que seja 1, tá bom? Vamos ler. Nós vamos ler do capítulo 19 de João, do verso 1 até o verso 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-o. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isto, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus.
Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, respondeu os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Amém. Amados, nós temos aqui algumas questões importantes e cruciais para o nosso entendimento. A pessoa de Pilatos era um romano, né? E geralmente os gregos romanos, ou os romanos com cultura grega, eles eram muito místicos. Então eles não criam em um Deus como os judeus, entretanto eles criam em divindades. Eles criam que pessoas poderiam representar essa divindade, como era o caso de Jesus, porque Jesus tinha feito muitos milagres e ele entendia que Jesus era uma pessoa especial. Esse ponto. E sendo uma pessoa especial, poderia trazer maldição para ele. Já os judeus criam em um Deus que se revelou a eles, que é o Deus das Escrituras. Entretanto, eles não criam que o Deus deles sofreria ou passaria por humilhações como Jesus está passando. Por isso, eles não criam que seria Jesus. Então, existem esses dois parâmetros de entendimento. Jesus está no meio de uma, vamos dizer assim, de uma briga de autoridade, onde Pilatos não gosta dos judeus, os judeus não gostam de Pilatos, mas, de alguma forma, há necessidade que eles vivam em o mais básico possível de harmonia por causa de Roma. Então, este contexto existe neste texto. E aqui, meus irmãos, a primeira visão que eu quero trazer para os irmãos sobre o que fizeram com o Senhor é que fizeram com o Senhor é que ele foi considerado um bandido, um criminoso, não sendo. Para os judeus, ele era um blasfemador, porque se dizia filho de Deus, e em Levítico diz que aquele que se pronuncia como filho de Deus é maldito para a morte. E isso iria acontecer, né? E Pilatos, não entendendo a Escritura, usa deste contexto e usa da pessoa de Jesus para, de alguma forma, dar um cutucão, vamos dizer assim, nos judeus. Então Jesus é açoitado de uma forma cruel. Muitas pessoas não conseguiam passar por esse açoite. Somente criminosos passavam por esse açoite. Somente criminosos eram condenados desta forma. E também Jesus foi motivo de escárnio. O que fizeram com o Senhor? Escarneceram do Senhor. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor, dando a entender que ele era um rei, uma coroa de madeira, uma coroa de espinho, ferindo a sua cabeça e trazendo de alguma forma motivo de piada, de escárnio. Coloca-se nele uma capa de púrpura, provavelmente a capa de algum soldado, para simbolizar uma veste real. Então, primeiro momento aqui que eles, o que fizeram com o Senhor, escarneceram do Senhor, maltrataram o nosso Senhor de uma forma cruel, simplesmente para cumprir as suas vontades próprias. Mais para frente nós vamos ver que tudo isso está debaixo de uma soberania de Deus. Mas até então, é isso que nós precisamos saber. Tá bom, meus irmãos? Como é uma série, nós falaremos dia a dia um pouco e no final chegaremos a um contexto soberano. Que Deus lhe abençoe, nesta terça-feira, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este dia, muito obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde,
Que o Senhor os livre do maligno. Que o Senhor cuide das suas feridas e que o Senhor os salve. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. No nome santo de Jesus Cristo.